Boa noite, família. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa gira de Umbanda Xamânica. Hoje a gente está trabalhando na força dos anciões e das anciãs, ou seja, na força dos pretos velhos. Estava eu ali pensando o que os pretos velhos gostariam de falar para vocês no dia de hoje, né? Trazendo a inspiração mesmo dessa falange que traz tanta sabedoria, amorosidade, compaixão, misericórdia e curas, né? Com a sua sabedoria, eles vêm trazendo essa cura. E aí eles me pediram para falar de uma coisa muito básica, que é a gente olhar melhor para a nossa essência, para quem nós somos. E entendo plenamente qual que é esse tema, né? A grande verdade é que a gente tem muitas questões para resolvermos internamente dentro de nós, né? Cada um carrega as suas dores, os seus traumas, os seus questionamentos, as suas dúvidas, seus medos, inseguranças, né? Cada um vai olhar para isso e vai ali ficar no dia a dia complicado. Ai, que meu Deus, o que eu faço? Será que eu estou pensando certo? Será que eu estou usando a minha emoção? Será que eu estou usando a minha razão? Tema que é tão recorrente aqui nas giras de Umbanda, né? Quando a gente fala, vamos seguir um pouquinho mais a nossa razão e entender que as nossas emoções são meio descontroladas, né? Então, trazendo essa essência, eles vêm trazendo uma mensagem muito básica e muito importante, que é olhar para a gente mesmo, saber nos reconhecermos como indivíduo. E isso demanda algo que nós não estamos acostumados, que é nos aceitarmos como somos, como a gente veio e com as nossas dificuldades e virtudes. Porque sim, tem muita gente que só olha para os problemas e não olha para as qualidades, né? A gente está vivendo num mundo, o Babá falou na outra gira, o mundo tá uma loucura. O planeta tá cobrando o seu preço. Então a gente está entrando em tempos turbulentos. E qual é a única maneira da gente conseguir sobreviver com dignidade esses tempos turbulentos? Tem uma frase muito importante que eu gosto de usar bastante, que é não comprar a loucura dos outros. E isso resvala direto nessa questão da essência. Nós fomos educados na nossa sociedade a olhar para o outro, a se comparar com o outro, a se projetar no outro. E eu vou ser bem honesta, isso é uma coisa muito básica, porque ele está no nosso sistema econômico. O sistema do capitalismo é um sistema de comparação. Eu quero ser tão rico quanto aquele fulano. Eu quero ser bem-sucedido porque tá na moda ser bem-sucedido, fazer medicina, fazer engenharia. Antigamente era ser professor, né? E a gente começa a pautar a nossa realização, a pautar a nossa felicidade dentro de coisas. Eu não estou aqui dizendo que a gente não tenha que se realizar e se adaptar, sim, à sociedade atual. Ninguém deve estudar algo que não vai dar dinheiro, porque isso vai impactar na sua vida. A gente tem que se projetar, ganhar, ter recursos, tá certo? E isso é ser inteligente. Mas o que a gente não pode é projetar a nossa própria essência, é projetar a nossa própria individualidade. Então a gente inverte as coisas. Eu vou dar um exemplo muito claro. Eu vou ser uma médica calma, delicada, compassiva, ou eu vou ser uma médica mais agressiva, de tomada de decisão, mais fria e calculista? Seria esta a pergunta. E não eu me realizo por ser médica.
Vocês conseguem entender a diferença? Vocês conseguem entender que em qualquer profissão, ou qualquer coisa que a gente vá fazer na nossa vida, ou construir na nossa vida, nós somos o que somos? Como que eu construo o meu caminho profissional, de relações, com a minha família, minha postura na vida? Eu sou essa pessoa mais calma, mais delicada, ou eu sou essa pessoa mais... que tem mais ação, que é mais expansiva, que é mais estouradinha? Quem eu sou? Muitas vezes eu pego nos meus atendimentos pessoas que, então, mas se eu não fizer isso, não fizer aquilo, eu não consigo me realizar. A gente precisa entender muito bem essa diferença para a gente não se projetar de forma enganosa. Porque sim, meu povo, muitas das coisas estão no campo da moda. Inclusive profissão, nome de criança. Tô errada? Estilo de vida. O que é ser descolado, o que é ser moderno, o que é ser atualizado. E a gente vai na onda, comprando a loucura dos outros. É assim que funciona a sociedade. Não, a gente se adapta à sociedade, a gente é flexível à sociedade. Não adianta eu inventar uma moda que não vai dar frutos. O terreno precisa sim estar fértil, mas eu não posso me perder dentro daquilo que eu sou. E aí eu observo pessoas, inclusive, alcançando objetivos, construindo e ainda se sentindo vazias. E ainda se sentindo não realizadas. A gente coloca um carro desgovernado de realizações, de objetivos, de propósitos e esquece de ser aquilo que a gente é. A gente precisa andar com essas duas coisas ali, lado a lado. A gente precisa ser inteligente diante da nossa economia, a gente precisa ser inteligente diante dessa sociedade, ser inteligente diante da moda e aproveitar sim os hypes. Porque isso se chama comércio. Isso se chama economia. E ninguém aqui deve ser alienado a isso. Porque senão a gente não sobrevive. Mas a gente precisa entender que isso não pauta aquilo que nós somos. Para a gente verdadeiramente construir um caminho de autoestima e autoconfiança, a gente vai precisar aceitar quem nós somos. E encontrar alternativas e formas de colocar e expressar isso no mundo e ser flexível diante do mundo. Só que a gente não olha, a gente está completamente viciado na realização de algo, seja o que for, tá? Para pautar aonde está a nossa essência e a nossa autoestima. A nossa realização, ela precisa andar junto com aquilo que nós somos. Senão, quando a gente alcançar, o buraco vai continuar. Lá dentro. E eu vou sentir, e agora? Agora eu quero mais, e mais, e mais. Nós precisamos entender o quanto a gente compra a loucura alheia. Então, por exemplo, eu tô lá, de repente chega alguém extremamente nervoso, quando eu vejo, eu tô nervosa também. Porque tudo é contagioso. É assim que funciona. Precisamos estar atentos a esses contágios. Não, eu quero ficar nervosa junto com essa pessoa. Eu quero fazer o que com isso? Como que eu, Hobbes, me comporto diante de uma situação como essa? Porque muitas vezes eu só vou no embalo. Vocês só vão no embalo. E aí você olha pra trás e fala assim, nossa, meu Deus, que besteira que eu fiz.
E quando você vai avaliar essa besteira, você, de verdade, a sua essência, não faria. Ela não agiria daquela forma. A gente tem medo de falar não. A gente tem medo de se posicionar. E quando a gente fala não ou se posiciona, a gente já vai na reatividade. Ó, quer saber? É assim, comigo é desse jeito. E isso é agressivo. O que você espera do outro? Amor? O outro vai reagir à sua reação. Se você usar uma palavra, uma forma violenta de se expressar, você vai encontrar violência na devolutiva. É o famoso fala o que quer, ouve o que não quer. Tá certo? A gente precisa começar a olhar para isso. O que verdadeiramente eu sou, e eu quero pra gente começar a trazer isso aqui pro mundo de forma apaziguada, tranquila. E eu queria muito que vocês refletissem sobre a forma como a gente foi criado, a forma como a gente enxerga isso. Todos nós temos um vício profundo em se comparar, em comprar os sonhos dos outros, em comprar os objetivos dos outros, em comprar os problemas dos outros. Quando você vê, você tá lá no meio dando a sua opinião, se metendo onde não é chamado, e aí você já tá no meio da confusão, aquele problema nem era seu. Quando a gente olha para nossa essência, a gente começa a se afastar disso. E, consequentemente, se afastar de encrenca, de arrumar inimigo, inimizade, demanda, inveja. Vocês sabiam que todo ser humano é invejoso? É da natureza. Então, quando a gente olha para a inveja alheia, a gente está olhando para a nossa própria inveja. Então, assim, isso é da nossa conta. É da minha conta cuidar da minha inveja. É da sua conta cuidar da sua. Compreende? Quando eu começo a ter uma postura melhor e mais verdadeira, e quando eu falo de verdade, é isso, viver a tua verdade, quem vocês são, e tentar colocar isso no mundo de uma maneira tranquila, mas mais segura, mais confiante. A gente vai saindo dessas miras da inveja. Sabe por quê? Porque a gente se mete menos na vida dos outros. Porque a gente para de se comparar com os outros. Inveja é comparação. Eu quero ter o mesmo que o fulano, eu desejo isso. Eu desejo o quê mesmo? Às vezes eu só tô querendo um pouquinho mais de conforto para ficar em paz. E eu tô lá numa agonia, numa sangria desatada, buscando algo, porque todo mundo tá buscando. Às vezes eu não quero arrumar briga na internet, mas eu vou brigar porque tá todo mundo brigando. Às vezes eu não tô nem aí pra polarização da política, mas eu preciso tomar uma posição, porque todo mundo acha que ficar em cima do muro é uma coisa extremamente indelicada. Não estar polarizado é uma posição, não é? E é uma posição política. Eu sempre defendi isso. Porque eu busco uma política não polarizada. Então, isso é uma posição política. A gente precisa começar a olhar dessa forma pra gente mesmo. E falar e se colocar com uma maior tranquilidade, com uma maior confiança. É só a gente pensar um pouquinho. A forma como a gente age no dia a dia, essa sangria desatada de comparativo, de busca e de se pautar em algo para se achar e se aceitar. E olha, gente, se aceitar é aceitar as sombras. É aceitar que a gente é invejoso, que a gente é vaidoso, que a gente é raivoso, que a gente sente ranço.
Eu aceito e falo, eu preciso melhorar. Eu preciso, é da minha conta. É um problema meu, eu vou olhar para isso. Quando a gente começa a colocar a verdade, as coisas se encaixam melhor. A gente fala, mas eu tenho medo de falar não, eu tenho medo de me posicionar, de conversar, de trazer alguém para uma conversa madura. E aí a gente fica preso numa grande confusão que é muito pior. E que leva ao sofrimento. Não consegue dormir, fica brigado, aí o outro fica chateado, não sabe o que está acontecendo. Aí vai te demandar, sim, vai te demandar porque ele está imaginando o que ele quiser, você não falou. E mesmo quando a gente vai falar, se a gente está cheio de conflito interno, como que a gente vai conversar com uma pessoa? Como que eu vou colocar quem eu sou? A gente precisa começar a pensar nisso e trazer essa essência para a gente começar a apaziguar mesmo. A misericórdia, a compaixão, a amorosidade dos pretos velhos e de todos os outros guias está no não julgamento. E o não julgamento começa dentro de nós. Eu não julgo a minha sombra, eu não julgo a minha luz. Eu trabalho com ela. Eu aceito que eu sou assim e vou fazer um plano interno de melhorar isso. Porque isso não é legal, isso não é, preciso trazer mais um pouco daqui, um pouco dali. E trazendo, deixando aflorar essa essência que todos nós carregamos. Os tempos de hoje estão precisando da manifestação espiritual desperta. Não tem como mudar esse mundo, mudar a própria vida e, consequentemente, ir mudando ao nosso entorno e na nossa microsociedade, o que impacta em várias microsociedades, se a gente não começar a olhar para esse despertar de nós mesmos. Quem sou eu? Axé, meu povo? Axé! Então que a gira de hoje traga muita sabedoria para o coração de vocês e para esse encontro sagrado que eu desejo do fundo do meu coração para todos os seres humanos. Axé!